A arte e a ciência do magnetismo pessoal. Por William Walker Atkinson. Capítulo 1. Magnetismo pessoal. É um fato estranho e quase divertido que exista ao mesmo tempo, por parte do grande público, uma aceitação tão geral da existência do magnetismo pessoal, por um lado, e tamanha ignorância sobre a natureza desta força maravilhosa, por outro. Em suma, embora todos acreditem na existência do magnetismo pessoal, quase ninguém possui conhecimento da natureza real do mesmo, muito menos um conhecimento prático de seus princípios de aplicação. A crença na existência de um poder, influência ou atmosfera pessoal, por parte de certos indivíduos, que permite ao possuidor atrair, influenciar, dominar ou controlar os outros, tem sido mantida pela raça humana desde os primeiros dias da história escrita. Muitos dos escritos mais antigos da raça contêm referências ao estranho e misterioso poder possuído por certos indivíduos, o qual lhes permitia atrair ou influenciar outros. E, seguindo o curso da história humana escrita ao longo das eras, podemos perceber uma referência constante a este estranho poder do indivíduo, tão geralmente reconhecido e, ao mesmo tempo, tão pouco compreendido. Chegando à era atual, uma era na qual grande atenção tem sido dedicada ao estudo da psicologia e de assuntos psíquicos em geral, descobrimos que, embora a antiga crença no magnetismo pessoal tenha sido fortalecida, existe, ao mesmo tempo, muito pouco conhecimento geral entre o público a respeito da natureza real da força ou dos melhores meios de usá-la e empregá-la. Mas esta falta de conhecimento que acabamos de mencionar restringe-se ao grande público. Em todas as eras, houve alguns indivíduos avançados que compreenderam e empregaram completamente a força da influência pessoal. Não apenas os estudantes do ocultismo do passado possuíram este conhecimento e o transmitiram aos seus sucessores, mas muitos dos maiores homens da história adquiriram igualmente um conhecimento profundo e o empregaram para promover seus próprios interesses. Em alguns casos, indivíduos desta última classe mencionada receberam instrução direta de professores ocultistas, mas em muitos casos eles descobriram por acaso a existência do poder dentro de si mesmos, e então, avançaram em seu conhecimento do assunto por meio de investigação e estudo cuidadosos, acompanhados de experimentação constante. Muitos deles, em seus escritos ou declarações, testemunharam seu conhecimento e uso deste poder maravilhoso. É difícil até mesmo definir corretamente o termo magnetismo pessoal, de tão pouco que seus princípios são compreendidos pelas massas. Os dicionários nos dão pouca ajuda na questão, de tão vagas que são suas chamadas definições. Talvez a melhor definição seja a seguinte: o poder, força ou influência forte, peculiar, mas pouco compreendido, exercido por certos indivíduos, em graus variados, por meio do qual outras pessoas são atraídas, controladas, dominadas ou influenciadas pelo indivíduo que possui o poder. Uma forma de influência mental exercida por certos indivíduos sobre aqueles com quem entram em contato. A principal objeção que eu, pessoalmente, tenho à definição acima, que de outra forma seria bastante boa, é que ela implica que apenas certos indivíduos possuem magnetismo pessoal, sendo a implicação de que o restante da raça é desprovido dele. Isso, na minha opinião, é um triste erro. A verdade é que todo e qualquer indivíduo possui um certo grau de magnetismo pessoal, e que cada pessoa pode aumentar o grau e fortalecer o poder através do conhecimento e da prática. Até mesmo a pessoa menos magnética possui magnetismo pessoal, talvez até em um grau considerável, mas geralmente é tão ignorante sobre a natureza da força e dos meios de seu emprego, que ela na verdade repele outras pessoas em vez de atraí-las. Pois,
Não deixe de notar este fato: o magnetismo pessoal, como o magnetismo material, pode repelir tanto quanto atrair. Ele tem seu lado positivo bem como seu lado negativo. Muitas pessoas muito repulsivas estão, na verdade, manifestando um alto grau de magnetismo pessoal de uma forma negativa, e estão afastando as pessoas de si da mesma maneira que outras atraem pessoas para si. É tudo uma questão do uso do poder. O fato é que cada pessoa gera e emite um certo grau de magnetismo pessoal, o qual afeta as mentes de outras pessoas que entram no campo de sua influência. Não apenas cada pessoa emana e projeta uma certa quantidade ou grau de magnetismo pessoal, mas, além disso, cada pessoa também está constantemente cercada por um campo de influência magnética pessoal, uma atmosfera pessoal, por assim dizer. Esta atmosfera pessoal afeta, em maior ou menor grau, outras pessoas que entram em seu campo de influência. Esta atmosfera pessoal varia muito em grau de força, extensão e caráter geral entre diferentes indivíduos. A pessoa mediana tem apenas uma atmosfera pessoal fraca, que se estende por apenas uma curta distância em todos os lados de si, enquanto os caracteres fortes da raça estão cercados por uma atmosfera pessoal amplamente espalhada de grande poder, especialmente quando são despertados por qualquer forte emoção, sentimento ou desejo. A atmosfera pessoal desses indivíduos fortes, que geralmente são reconhecidos como líderes da raça, costuma estender-se a grandes distâncias da pessoa, e está bastante saturada com forte magnetismo dinâmico, que se imprime fortemente sobre aqueles que entram em seu campo de influência. Mas mesmo os indivíduos mais fracos da raça, ou aqueles que usam o magnetismo pessoal inconscientemente, exercem pelo menos algum grau de influência sobre aqueles ao seu redor. Requer apenas um momento de reflexão para reconhecer que algumas pessoas emanam uma atmosfera de bom ânimo, vivacidade e felicidade, que afeta de maneira desejável todas as pessoas com quem entram em contato. Outras, da mesma maneira, estão cercadas por uma atmosfera de melancolia, pessimismo e desânimo, que afeta adversamente as pessoas que se aproximam delas. Estas coisas são comuns demais para sequer despertar interesse entre as pessoas comuns, mas nestes fenômenos pode ser encontrada a chave para as formas superiores de magnetismo pessoal. Estamos tão acostumados a considerar o magnetismo pessoal como significando apenas a fase positiva e atrativa, que chega como um choque para alguns de nós ouvir que a atmosfera pessoal repelente é igualmente magnética, isto é, magnética na direção errada. Isso não deve causar espanto, quando lembramos que até o ímã metálico físico repele, sob algumas circunstâncias, tão fortemente quanto atrai sob outras. Existem, é verdade, certos indivíduos que parecem nem atrair nem repelir, mas isso não afeta a regra geral. Estes indivíduos neutros são geralmente de magnetismo fraco e caráter fraco, o que quer dizer que eles não têm motivos, objetivos ou desejos fortes, nem forte constituição de caráter ou personalidade. Cada faculdade da mentalidade é neutralizada por alguma outra faculdade de igual força, e o resultado é uma condição neutra semelhante à água morna, nem quente nem fria. Segue-se, naturalmente, que tais pessoas exercem apenas uma influência neutra e possuem apenas uma atmosfera pessoal neutra e fraca. Elas nem atraem nem repelem, elas simplesmente entediam as pessoas com quem entram em contato. Alguns podem levantar a questão de que, se, como eu disse, toda e qualquer pessoa é dotada de magnetismo pessoal, então por que alguém deveria se preocupar mais com o assunto ou estudar o tema do magnetismo pessoal?
Tal questão faz com que um sorriso se manifeste nas feições daqueles que têm conhecimento do assunto, de tão infantil que ela lhes parece. Embora seja verdade que toda e qualquer pessoa é dotada de magnetismo pessoal em algum grau, é igualmente verdade que a maioria das pessoas possui apenas uma força magnética fraca, e esta frequentemente de caráter negativo ou indesejável. E é um fato positivamente conhecido por aqueles que dominaram o assunto, que até mesmo a pessoa mais fraca e negativa pode desenvolver seu magnetismo pessoal de tal forma a adquirir gradualmente o mesmo grau e caráter de magnetismo possuído por muitos indivíduos originalmente muito à frente deles em influência magnética. Pode-se mudar completamente o caráter de seu magnetismo pessoal, de negativo para positivo, de indesejável para desejável, por meio de estudo cuidadoso e prática conforme as diretrizes que apresentarei neste livro. Além disso, é possível para qualquer pessoa que possua suficiente vontade, perseverança e determinação evoluir de um estado frágil de magnetismo para uma condição de poderes magnéticos gigantes. Mas este último requer determinação, prática constante até que um certo estágio seja alcançado, e uma vontade indomável. Embora qualquer pessoa possa facilmente aumentar seu grau de poder de magnetismo pessoal, e ainda mais facilmente mudar o caráter de sua atmosfera pessoal, os prêmios mais elevados estão reservados para aqueles que perseverarem até o fim e permanecerem fiéis nos exercícios. Isso, é claro, é verdade não apenas para o magnetismo pessoal, mas também para qualquer outra coisa que valha a pena ter. Não há caminho real para nada que valha a pena possuir. Devemos trabalhar pelo que obtemos. Os prêmios não são para os fracos e levianos, mas para os indivíduos persistentes e sérios que se manterão firmes até obterem sucesso. Neste pequeno livro, dou-lhe a chave para o segredo do magnetismo pessoal, mas ainda caberá a você, a si mesmo, determinar exatamente qual grau de sucesso alcançará. Dou-lhe as melhores ferramentas e instruções sobre como usá-las, mas você terá que fazer o resto por conta própria. Isto eu direi, no entanto. O sucesso deve ser e será seu se você seguir as instruções cuidadosamente, persistentemente e com perseverança. Isso é tudo o que posso fazer por você. O resto está em suas próprias mãos. Capítulo 2. Polos mentais e físicos. Alguns dos escritores sobre o assunto do magnetismo pessoal caíram no erro de considerar que todo o segredo do magnetismo pessoal se encontra nos fenômenos da telepatia ou transferência de pensamento. Esses escritores, no entanto, deixarão-se levar tanto pelos fatos maravilhosos da fase mental do magnetismo pessoal, que negligenciaram inteiramente a outra fase, o polo físico da personalidade magnética. Esta segunda fase é tão importante quanto a fase mental, e a pessoa que deseja cultivar e desenvolver o magnetismo pessoal deve dar a esta segunda fase a mesma atenção cuidadosa e prática que à primeira fase. Existem duas fases ou polos distintos de magnetismo pessoal, o mental e o físico. Não deixe de notar este fato, pois o seu sucesso dependerá da coordenação da força de ambos os polos. Para muitos, esta ideia de haver uma segunda fase, ou fase física, do magnetismo pessoal parecerá estranha. Tão acostumados ficaram a ouvir os ensinamentos de que o magnetismo pessoal é um fenômeno mental puro e simples. Mas, à medida que prosseguirmos em nosso estudo do assunto neste livro, espero convencê-lo completamente de que este segundo polo do magnetismo pessoal realmente existe, e que é tão potente quanto a primeira, ou fase mental ou polo. Um homem é um organismo dual, com fases de manifestação tanto mentais quanto físicas, mente e corpo.
Assim também sua força pessoal é composta por duas fases ou polos distintos, cada um coordenando-se com o outro no trabalho de manifestar energia e criar efeitos. Algumas pessoas têm mais magnetismo mental, enquanto outras têm mais magnetismo físico. Mas o indivíduo que realmente manifesta o grau mais elevado de magnetismo pessoal é aquele que se desenvolveu ao longo de ambos os polos de atividade, ambas as fases do magnetismo, tanto a física quanto a mental. O polo ou fase mental do magnetismo pessoal depende, para sua força e energia, da capacidade da mente de criar ondas de pensamento e projetá-las além dos limites do cérebro, para a atmosfera pessoal do indivíduo, e até mesmo além do alcance de sua própria atmosfera pessoal quando necessário. Quando acompanhado pelo magnetismo físico gerado pelo outro polo de atividade magnética. Este magnetismo mental afeta fortemente outras pessoas que entram no campo de ação dessas ondas de pensamento. Mas, sem um bom suprimento de magnetismo físico, essas ondas de pensamento falham em ter força suficiente para produzir resultados marcantes. Pareceria que o magnetismo físico fosse necessário para dar corpo ao magnetismo mental, assim como o magnetismo mental é necessário para dar cor, caráter ou alma ao magnetismo físico. As duas fases do magnetismo devem trabalhar juntas para obter os melhores efeitos. Antigamente, era muito difícil transmitir à mente do estudante os fatos relativos à fase mental do magnetismo pessoal, tão estranha a coisa toda lhe parecia. Mas nestes dias, quando tanto se escreveu e ensinou sobre telepatia, transferência de pensamento e poder da mente, a pessoa comum está tão bem informada sobre o assunto geral que pode compreender prontamente as características especiais do poder do pensamento conforme manifestado no magnetismo pessoal. Portanto, não é necessário, agora, dar primeiro ao estudante uma educação completa sobre o assunto geral da telepatia, a fim de conduzi-lo ao assunto especial do magnetismo pessoal. Neste livro, partirei do princípio de que o estudante sabe algo sobre o assunto da telepatia ou transferência de pensamento e, consequentemente, não ocuparei espaço e tempo percorrendo este velho terreno familiar. Mas, no entanto, considero aconselhável apontar-lhe alguns dos fatos mais recentes descobertos pela ciência em conexão com a transferência de pensamento. A ciência descobriu que o cérebro humano, nos processos de pensar, realmente gera e consome uma certa quantidade de energia na área do tecido cerebral. A geração e o emprego dessa energia produzem calor, e realmente aumentam a temperatura das áreas cerebrais, como pode ser provado pelo uso de instrumentos de registro delicados, encontrada em todo o cérebro bem equipado. É tanto uma força real quanto a eletricidade ou o magnetismo comum da pedra-ímã, e é governada por muitas das mesmas leis e regras gerais. Como a eletricidade ou o magnetismo comum, não se confina ao ponto em que é gerada, mas, em vez disso, pode ser, e é, difundida para pontos além. Em outras palavras, a energia de pensamento do cérebro de uma pessoa estende-se além dos limites de seu cérebro, cria uma atmosfera de pensamento ao seu redor, e registra um efeito sobre os cérebros de outros que entram em seu campo de energia. A descoberta da radioatividade em certos elementos da matéria recém-descobertos, notadamente no caso do rádio, levou a ciência a investigar a questão da possível radioatividade de outras substâncias. O resultado é muito surpreendente, pois a ciência avançada anuncia agora que toda substância é radioativa, isto é, toda substância está constantemente irradiando energia de força de si mesma. Esta descoberta serve para harmonizar os fatos anteriormente separados a respeito da transferência de pensamento, etc.,
e é agora aceito como um fato que o cérebro humano é fortemente radioativo e está constantemente enviando correntes de radioenergia. Percebe-se agora que as mesmas leis que governam o rádio governam a ação cerebral. Isso simplifica a questão e traz o assunto da transferência de pensamento para o campo geral da ciência e para fora dos reinos do misticismo. O assunto é agora ensinado e estudado, numa base científica, nas principais universidades do mundo, e novas descobertas estão constantemente sendo feitas a seu respeito. O polo físico do magnetismo pessoal não se encontra na carne, no sangue ou nos ossos do corpo, pois estes são apenas o maquinário bruto pelo qual as partes superiores do organismo humano se movem e agem. Em vez disso, encontra-se naquela parte, ou partes, mais maravilhosa do organismo, conhecida como o sistema nervoso. Este sistema nervoso é tão maravilhoso à sua maneira quanto o cérebro, e seus efeitos no magnetismo pessoal são tão importantes quanto. Somos tão propensos a pensar nos nervos como sendo uma parte do corpo da pessoa, que é um tanto difícil para nós captar a ideia de que o sistema nervoso é realmente tão parte do sistema mental quanto o cérebro. De fato, o sistema nervoso é composto quase exatamente pelo mesmo tipo de matéria que o cérebro. O sistema nervoso, além disso, gera energia de um tipo muito semelhante àquela gerada pelo cérebro. A propósito, a ciência avançada considera realmente que o cérebro e o sistema nervoso são apenas partes de uma e mesma coisa, governados pelas mesmas leis gerais, e a serem considerados em conexão um com o outro. E o estudante de magnetismo pessoal logo passa a aceitar esta visão, quando vê o papel importante desempenhado pelos grandes centros nervosos no trabalho do magnetismo pessoal. Portanto, embora eu chame o magnetismo do sistema nervoso pelo termo físico, e o do cérebro pelo termo mental, faço apenas para traçar uma linha fácil de distinção com o propósito de ensino e estudo. No final, no entanto, eles são realmente apenas partes de uma e mesma coisa, meramente dois polos da mesma fonte de energia. O sistema nervoso do ser humano é realmente um mecanismo dos mais intrincados. Sua característica principal é a medula espinhal, que corre ao longo de uma abertura na coluna vertebral ou espinha dorsal, e que está diretamente conectada com a matéria cerebral no crânio. Da medula espinhal emergem muitos conjuntos de nervos, em pares, que se ramificam em filamentos menores, estes por sua vez ramificando-se em outros ainda menores, e assim por diante, até que toda e qualquer parte do corpo seja suprida com uma conexão direta com o tronco nervoso principal. Outros grandes cabos de nervos descem para o tronco do corpo, além do sistema da medula espinhal, embora conectados a este último por ligações nervosas. Em diferentes partes do corpo encontram-se grandes massas de substância nervosa, sendo nós emaranhados ou tramas de nervos, sendo estes centros chamados de plexo ou plexos, sendo o principal deles o plexo solar, que está situado logo atrás da boca do estômago e que desempenha um papel muito importante na vida da pessoa, tão importante, de fato, que um golpe severo desferido diretamente sobre ele pode causar a morte da pessoa. O sistema nervoso não apenas transmite mensagens das diferentes partes do corpo para o cérebro, mas também serve para transportar a energia do movimento para as várias partes. Em suma, não pode haver movimento de qualquer parte do corpo a menos que o impulso venha através dos nervos. Quando os nervos que governam qualquer parte do corpo ficam paralisados, essa parte do corpo torna-se desprovida de movimento. Assim, você vê, o sistema nervoso é uma parte do grande sistema produtor de energia do corpo, tão parte dele quanto é o cérebro. Lembre-se disto, sempre,
pois é uma das chaves para os segredos do magnetismo pessoal. Quando você se lembrar de que esta energia nervosa se espalha além dos limites do corpo, assim como faz a energia do cérebro, então você poderá começar a ver onde quero chegar ao anunciar o segundo polo ou fase do magnetismo pessoal, a saber, o polo físico, que, na realidade, é a fase do magnetismo gerada e irradiada pelo sistema nervoso, particularmente pelos seus grandes centros de plexos. Penso que agora você está começando a captar a ideia. Embora eu tenha evitado cuidadosamente termos científicos técnicos e tenha me expressado da forma mais simples. Capítulo 3. A fase mental. A fase mental do magnetismo pessoal depende de duas manifestações coordenadas do poder mental, como segue: a manutenção de certos estados mentais até que a atmosfera mental se torne carregada com as vibrações dos estados mentais particulares, e a projeção consciente da corrente mental a partir dos centros cerebrais, pela ação da vontade do indivíduo. Prosseguirei agora para descrever estas duas fases mentais de manifestação em detalhes. É um fato conhecido por todos os estudantes do assunto que o caráter da atmosfera mental de qualquer indivíduo depende inteiramente do caráter dos estados mentais mantidos por ele. A atmosfera mental do indivíduo esperançoso e otimista é composta por vibrações de um caráter esperançoso e alegre, as quais tendem a impressionar e afetar outras pessoas que entrem no campo de atividade de sua atmosfera pessoal. Da mesma forma, a atmosfera mental do indivíduo sombrio e deprimido é composta por vibrações de um caráter sombrio e deprimente, o que impressiona e afeta os indivíduos que entram em contato com ela. E da mesma maneira, todos os estados mentais de alguém se manifestarão em sua atmosfera mental e, consequentemente, afetarão aqueles com quem ele entrar em contato próximo. A verdade das declarações acima se tornará aparente para qualquer um que dedique ao assunto um momento de consideração cuidadosa, lembrando-se ao mesmo tempo das impressões criadas nele quando entrou em contato com diferentes indivíduos. Ele se lembrará de que alguns indivíduos deixaram nele a impressão de melancolia, ineficiência, fracasso, etc. Outros deixaram nele uma sensação de suspeita, desconfiança e inquietação. Outros ainda lhe deram a impressão de alegria, amabilidade, confiança e boa vontade. A atmosfera de algumas pessoas é tal que nos leva a deixá-las de lado e a não dar crédito algum às suas propostas de negócios. Outros, ao contrário, nos imbuem de confiança e segurança, e nos dão a sensação de que gostaríamos de fazer negócios com eles. Algumas pessoas deixam em nós a impressão de que estivemos na presença de algo traiçoeiro, e muitas vezes mal conseguimos reprimir um estremecimento de repulsa e aversão, enquanto outras criam em nós a impressão de que a outra pessoa é uma boa amiga e que se pode contar com ela como ajudante e camarada. Por quê? Não é por nada que essas pessoas tenham dito, pois, como todos sabemos, algumas das pessoas mais ardilosas são frequentemente as que falam melhor e com mais suavidade, e algumas das melhores e mais confiáveis pessoas são frequentemente muito reservadas e até breves na fala. A razão reside mais fundo do que as palavras. É o sentimento que experimentamos quando entramos em contato com as pessoas, em vez de qualquer relato da razão a respeito delas. E esse sentimento é causado pelo registro em nosso sensível organismo cerebral das vibrações de pensamento da atmosfera pessoal da outra pessoa. Não apenas essas coisas são notadas na própria pessoa, mas até mesmo as residências, lojas ou outros lugares frequentados pelo indivíduo são também afetados pela influência contínua das vibrações de pensamento de sua atmosfera pessoal. Você já notou como algumas casas produzem em você uma sensação de tristeza ou pesar, ou pior,
Enquanto outras parecem carregar dentro de si um ar de saúde e bom ânimo, felicidade e contentamento, isso é frequentemente verdade, embora a casa possa ter estado desocupada por algum tempo. Tão fortes são as vibrações mentais da atmosfera da pessoa ou pessoas que anteriormente as habitavam. Da mesma forma, alguns escritórios e locais de negócios estão tão saturados com as vibrações das atmosferas pessoais de seus ocupantes que alguém é forçosamente impressionado pelas mesmas ao entrar pela porta. Um homem pode disfarçar seus pensamentos por meio de suas palavras ou expressão facial, mas as vibrações mentais de sua atmosfera pessoal frequentemente o denunciarão. Estes são fatos que não deveriam exigir mais provas. Sua própria experiência deve ser prova suficiente para satisfazê-lo, mas você deve tomar nota mental deste fato e mantê-lo em mente à medida que prosseguimos. Muitas pessoas deixam pouca impressão sobre nós, pelas razões de que seus estados mentais são tão variados, inconstantes e fugazes que se neutralizam mutuamente, e falham em transmitir um tom definido de cor de pensamento à atmosfera pessoal. As atmosferas pessoais mais fortes são aquelas de pessoas de fortes sentimentos, desejos e emoções, bons ou maus, pois tais pessoas possuem estados mentais fortes e constantes que se imprimem forçosamente sobre sua atmosfera pessoal. Tão fortemente, de fato, que alguém que nota essas coisas não pode deixar de percebê-las. Um momento de reflexão informará de que, se essas coisas forem verdadeiras, e verdadeiras você perceberá que devem ser quando der ao assunto um momento de reflexão cuidadosa. Então deve-se ter muito cuidado para evitar abrigar estados mentais de um caráter propenso a inspirar sentimentos indesejáveis em outras pessoas. E ao mesmo tempo, deve-se esforçar para cultivar estados mentais de um caráter propenso a despertar sentimentos de caráter desejável naqueles com quem entramos em contato. De fato, uma grande parte dos capítulos seguintes será usada para ensinar como cultivar exatamente tais estados mentais, de modo a criar o efeito desejado sobre os outros, pois nisto reside um dos grandes segredos do magnetismo pessoal. Não é preciso se desesperar se alguém tem criado e carregado consigo uma atmosfera pessoal de um tipo indesejável, pois essas coisas podem ser remediadas, e pode-se mudar inteiramente o caráter de seus estados mentais, e assim, transformar sua atmosfera pessoal da pior para a melhor possível. Essas coisas exigem trabalho, perseverança e paciência, é verdade, mas a recompensa é tão grande que compensa a qualquer um dedicar sua atenção e tempo a isso. O princípio é muito simples, de fato, mas requer determinação e vontade obstinada para obter os melhores resultados, particularmente em casos onde condições muito indesejáveis existiram. A segunda maneira pela qual a fase mental do magnetismo pessoal opera, a da projeção consciente das correntes mentais a partir dos centros cerebrais. Pela ação da vontade do indivíduo, também exige trabalho por parte do estudante que deseja criar uma forte atmosfera pessoal. O princípio desta segunda forma de ação mental consiste no uso da vontade em uma projeção consciente de correntes de pensamento. Isso é verdade no caso de estimular a atmosfera pessoal. E também nos casos em que alguém se esforça para produzir um efeito sobre a mente de outra pessoa em cuja presença possa estar. Embora seja verdade que o caráter dos estados mentais da pessoa colorirá e dará caráter à sua atmosfera pessoal, o que, é claro, produzirá um efeito sobre a outra pessoa ou pessoas em seu campo de ação, é igualmente verdade que o efeito de tais vibrações mentais pode ser enormemente aumentado pelo uso da vontade na direção da projeção consciente recém-referida. Os estados mentais produzem e criam a atmosfera mental, é verdade,
mas a vontade serve para projetá-los com força e para energizar de modo geral a atmosfera e aumentar o efeito. É exatamente como se você tivesse criado uma grande reserva de magnetismo mental em seu cérebro, e lhe dado a qualidade e a cor adequadas pelo caráter de seus estados mentais. Isso criaria naturalmente uma atmosfera pessoal ou aura ao seu redor, a qual seria sentida pelos outros. Mas então imagine o aumento de força e efeito que surgiria do uso de sua vontade para projetar e forçar para fora de seu cérebro essas vibrações mentais. Você verá imediatamente como tal ação da vontade tenderia a energizar e aumentar as vibrações de sua atmosfera mental, não é? Seria como acionar uma força extra do poder, não seria? Certamente seria, e você pode obter esse efeito sempre que desejar fazê-lo, usando os métodos que lhe serão dados neste livro à medida que prosseguimos. Novamente, você verá, com um pouco de reflexão, o quanto mais forte será o efeito sobre qualquer indivíduo específico se, além das vibrações de nossa atmosfera pessoal, acrescentarmos a força de uma corrente especial de força mental dirigida de forma firme e incisiva à mente dele, por um esforço de nossa vontade. Você compreende o ponto? Primeiro você o afeta pelo efeito de sua atmosfera pessoal energizada, e então, justamente quando ele está na condição receptiva adequada, você dispara contra ele uma bala de rifle psíquica que o atinge bem no centro do alvo de sua mente com enorme força. À primeira vista, isso pode lhe parecer um procedimento muito extenuante, e que exigiria o dispêndio de uma grande quantidade de força de vontade de sua parte. Mas isso não é verdade, pois as correntes de pensamento são muito receptivas à ação da vontade, e o principal é manter a vontade firme na tarefa, e as correntes de pensamento fluirão pelo canal assim criado para elas. É como segurar um rifle devidamente mirado e depois deixar a força da pólvora impulsionar a bala até o alvo, ou, ainda, como segurar o bocal de uma mangueira apontado exatamente para onde você deseja que a corrente de água vá, e eis que, quando a água é aberta, ela voa direto para a marca, muito tempo depois de ter deixado a ponta do bocal da mangueira. Os homens fortes de todos os tempos empregaram a vontade dessa maneira no sentido de criar uma forte atmosfera pessoal, e também no sentido de produzir fortes impressões sobre aqueles que desejavam afetar. Em muitos casos, eles não compreenderam totalmente o caráter das forças colocadas em operação por eles mesmos, mas entenderam a parte do como, mesmo que não tenham captado o porquê. Da próxima vez que você entrar em contato com um indivíduo forte, observe-o, e veja se você quase não consegue ver a operação desse direcionamento de força mental do qual acabei de falar. Mas, muito mais importante até do que estudar os outros, é cultivar a arte de fazer a coisa por si mesmo, e é isso que estou tentando ensiná-lo a fazer, e você terá sucesso nisso também, se entrar no trabalho plenamente de coração e mente. Empenhe-se seriamente nisso, e o poder se desenvolverá em você para trazer o sucesso. Capítulo 4. A fase física. A fase física do magnetismo pessoal depende de duas manifestações coordenadas da força nervosa, a saber, a geração, dentro do sistema nervoso, de um suprimento abundante de força nervosa, e a projeção consciente, pela vontade, desse suprimento de força nervosa na atmosfera pessoal, e até mesmo a uma distância maior sob condições especiais. Por força nervosa, conforme usada no parágrafo acima, refiro-me àquela estranha e misteriosa forma de energia que controla todos os movimentos físicos, e, no entanto, ao mesmo tempo, parece ser algo superior ao próprio físico. É semelhante à eletricidade ou ao magnetismo em sua natureza real,
como essas forças, é impossível de definir. A força nervosa é algo muito diferente da matéria da qual o sistema nervoso é composto. O sistema nervoso, da medula espinhal ao mais delicado filamento nervoso, é, na melhor das hipóteses, apenas um sistema de fios, relés, etc., sobre os quais a força nervosa viaja, ou então reservatórios complicados nos quais a força nervosa é armazenada. Os nervos comuns servem como fios e cabos sobre os quais a força nervosa viaja para mover as partes do corpo que queremos mover, ou que nossa mentalidade subconsciente deseja mover. Certas partes do cérebro são grandes reservatórios de força nervosa, assim como são os grandes grupos de matéria nervosa chamados plexos, entre os quais se destacam o plexo solar e o plexo sacral. Os livros didáticos comuns de fisiologia ignoram a questão da natureza real da força nervosa, pois seus autores não possuem o segredo. Eles descartam a questão dizendo, como no caso da eletricidade: embora reconheçamos plenamente sua existência e seu poder, não conhecemos sua natureza real. E, assim, o estudante deve voltar a alguns dos antigos escritores ocultistas de épocas passadas, e seus seguidores na era atual, a fim de obter o segredo. Todos os ocultistas, antigos e modernos, reconheceram a existência de uma força da natureza poderosa e sutil, uma das forças mais refinadas da natureza, que é potentíssima em seus efeitos e atividades, mas que, no entanto, desafiou todo o poder de análise ou definição. A razão pela qual a ciência nunca foi capaz de classificar a força nervosa é porque, como a eletricidade, ela está em uma classe própria e é diferente de qualquer outra forma de força, tão diferente que não pode ser classificada com outras forças. A ciência, em alguns casos, esforçou-se para tratá-la como uma secreção da matéria nervosa, mas isso é uma tolice semelhante à do filósofo materialista que tentou definir a mente como uma secreção do cérebro. Assim como a bile é uma secreção do fígado, o fel uma secreção da vesícula biliar, etc. Tais tentativas de definição provocam apenas um sorriso no rosto dos sábios. Os ocultistas, pelo contrário, embora não tentem definir a força nervosa, descobriram a fonte de sua origem e nos deram informações valiosas quanto ao seu uso. Eles lhe deram muitos nomes, como, por exemplo, força vital, energia vital, força da vida, fluido vital, magnetismo vital, etc., e no caso dos orientais, os termos prana ou energia akáshica foram aplicados a ela. Mas sob todos esses nomes diferentes, os ocultistas sempre quiseram dizer a mesma e única coisa: força nervosa, o nome que uso. Para descrevê-la, força nervosa, é empregado simplesmente porque ela é encontrada especializada no sistema nervoso, e não por qualquer ideia de que se origine lá. De fato, como você verá em um momento, ela tem uma fonte de origem muito superior e mais elementar. A antiga escola materialista de fisiologia tentou mostrar que a força nervosa, como material corporal, deriva do alimento que comemos e é criada pela combustão química deste último. Isso, no entanto, é apenas parcialmente verdadeiro. Embora seja verdade que existe uma certa quantidade de força nervosa nos alimentos frescos, e embora seja verdade que uma certa quantidade dessa força nervosa é assimilada pelo sistema da pessoa que ingere o alimento, particularmente se o alimento for fresco, no entanto, a quantidade de força nervosa assim absorvida é comparativamente pequena e é insuficiente para suprir o que é necessário ao indivíduo para fazer funcionar seu organismo físico, e mesmo a pequena parte assim obtida não deriva da combustão química do alimento,
A combustão química dos alimentos resulta em fornecer calor corporal, mas nunca em criar força nervosa. A verdadeira fonte da força nervosa é a mesma que a fonte da eletricidade, a saber, o éter universal que preenche o espaço. Como a eletricidade, também, esta força está disponível para as necessidades humanas apenas quando está associada. A atmosfera está carregada de força nervosa, que é captada e absorvida pelo sistema nervoso, e armazenada em seus grandes reservatórios, de onde, por sua vez, flui pelos nervos quando exigida pelas necessidades físicas ou mentais do indivíduo. Mas, você pergunta naturalmente, como o corpo absorve a força nervosa universal? Através de que canal ela entra no sistema? A resposta é simples. Na vida vegetal, animal e humana, a força nervosa é inspirada para dentro do sistema. Em outras palavras, o processo de respiração, em suas formas superiores e inferiores, não é apenas o de extrair oxigênio ou outros elementos do ar, mas também o de extrair a força nervosa universal ao mesmo tempo. Quando isso for compreendido, será mais facilmente entendido por que o ser vivo perece tão cedo se o processo de respiração sofrer interferência. A compreensão deste segredo da natureza lança uma luz muito necessária sobre o papel importante desempenhado pela respiração na vida de todas as criaturas. Antes de prosseguir para uma consideração mais aprofundada do processo de absorção da força nervosa da atmosfera, especialmente no caso do estudante de magnetismo pessoal, peço-lhe que considere outra questão importante em relação à fase física do magnetismo pessoal, a saber, a da projeção da força nervosa além dos limites do sistema nervoso. Você se lembrará de que o fisiologista médio sustenta que é tolice acreditar que a força nervosa possa possivelmente passar além dos limites do sistema nervoso que a contém. Ele sustenta que, como a eletricidade nos fios, ela não pode passar exceto pelos fios dos nervos. Mas isso é verdade até mesmo para a eletricidade. Afirmo positivamente que não. O mais absoluto novato no estudo da eletricidade sabe que a eletricidade frequentemente saltará de uma substância condutora para outra, pulando a lacuna na forma de uma faísca, e então percorrendo o novo canal. Novamente, mesmo sem a faísca, a eletricidade e o magnetismo frequentemente afetarão outras substâncias pelo que é conhecido como indução, sem o contato real dos dois materiais condutores. Isso é tão comum que é de se admirar que a questão seja sequer levantada. E o que é verdade para a eletricidade e o magnetismo, a este respeito, é igualmente verdade para a força nervosa, pois ela não apenas saltará frequentemente sobre as barreiras do sistema nervoso, mas afetará, e constantemente afeta, outros sistemas nervosos por uma espécie de indução. Não apenas o fenômeno do magnetismo pessoal é uma prova dessa transmissão de força nervosa, mas o fenômeno do magnetismo humano na direção da cura magnética é outra prova. Uma prova, além disso, que pode ser obtida por qualquer indivíduo em sua própria experiência. Além disso, a experiência de cada indivíduo dará amplo e generoso testemunho do fato de que certas pessoas, transbordando de vigorosa força nervosa, irradiarão a energia de tal forma que ela é realmente perceptível para aqueles que apertam as mãos delas, ou mesmo que entram em sua vizinhança. Esses indivíduos irradiam verdadeiramente saúde e vigor, e exercem um efeito positivo, curativo e revigorante sobre aqueles com quem entram em contato. De maneira semelhante, manifesta-se a falta de força nervosa suficiente naqueles indivíduos infelizes que andam por aí absorvendo inconscientemente a força nervosa dos outros, e em casos extremos, tornando-se verdadeiros vampiros sugando as forças vitais daqueles ao seu redor.
Quem de vocês não encontrou esta última classe de pessoas? E não notou quão deprimido e enfraquecido alguém fica após ter estado na companhia de tais pessoas por algum tempo? A pessoa média não precisa de qualquer prova adicional neste caso, além daquela proporcionada por sua própria experiência. Pode-se perguntar: se a força nervosa é inerente ao éter universal e obtida da atmosfera, por que todas as pessoas não são igualmente dotadas desta energia? A resposta é que os hábitos de vida dos indivíduos diferem, e assim como um é fisicamente forte e robusto, e outro fraco e delicado, assim também um indivíduo é forte em força nervosa e outro fraco nela. Além disso, uma mudança nos hábitos de vida da pessoa resultará inevitavelmente em uma mudança na quantidade de força nervosa absorvida e retida por ela. De fato, um dos propósitos deste livro é instruí-lo sobre como você pode aumentar a força nervosa dentro de si mesmo, embora o objetivo seja o aumento de seu magnetismo pessoal. Você descobrirá que, ao mesmo tempo, sua saúde geral e vigor melhorarão. Além da quantidade de força nervosa ser determinada pelos hábitos de vida do indivíduo, é também verdade que o indivíduo pode, por meio de exercícios apropriados, energizar de tal forma seu sistema nervoso que aumentará grandemente o grau de atividade de sua força nervosa, podendo torná-la muito mais disponível para suas necessidades. Não é apenas uma questão de garantir um suprimento abundante de força nervosa, mas também de tê-la em uma condição ativa, e de tal forma que possa estar prontamente disponível para as exigências da vida cotidiana. Capítulo 5. Magnetismo físico. Você se lembrará de que, quando entrou em contato com quaisquer dos personagens fortes em qualquer esfera da vida, os grandes pregadores, advogados, estadistas, oradores, homens de negócios, etc., aqueles cujo sucesso depende do forte efeito que produzem sobre outras pessoas. Você esteve consciente de uma sensação de que eles irradiam força e poder. Você realmente sentiu o poder vindo deles, e você também se lembrará de que esse poder não lhe parecia ser apenas poder mental ou força intelectual. Parecia, em vez disso, ter muito do físico nele. Tão forte é esse poder no caso de algumas das grandes personalidades do mundo que elas parecem ser a força de vontade personificada, poderosos centros de energia vitalizada, afetando todos com quem entram em contato. A fim de perceber a diferença entre esse poder e a pura força e habilidade intelectual, você precisa apenas lembrar-se de outra classe de pessoas talentosas, a saber, os grandes estudiosos, escritores, etc., e outros homens que desenvolveram grande poder intelectual. Esses homens, via de regra, não são magnéticos, conforme o termo é geralmente usado. Eles não irradiam ou emitem força, e o elemento do magnetismo físico está quase inteiramente ausente. Eles parecem ser centros de grande energia intelectual, mas nada mais. Não estou falando agora de indivíduos em quem tanto o intelectual quanto o físico são bem equilibrados e combinados, mas sim daqueles indivíduos que são distintamente mentais ou intelectuais. Um momento de reflexão trará à memória muitos exemplos do tipo a que me refiro: os professores, pregadores, advogados e estudantes cuja intelectualidade é bem desenvolvida, mas que carecem daquele algo que impressiona as pessoas. Outro apelo à sua memória lhe mostrará, também, que a pessoa magnética é quase sempre dotada daquele algo indefinível, que chamamos de força e energia. Ela pode não ser uma pessoa corpulenta e grande, pode até ser um indivíduo magro e esguio, de constituição leve e pequena estatura. Mas mesmo neste último caso ela será resistente e como uma mola de arame comprimida, cheia de energia latente.
A pessoa magnética nunca é do tipo fraco, flácido e gelatinoso. Eu vi essas pessoas magnéticas magras em seus leitos de morte, enfraquecidas pela doença, mas mesmo em seus últimos momentos elas davam a impressão de uma força viva e elástica. O outro tipo de pessoa magnética, o tipo robusto, também dá a impressão de poder e força, um algo interior que armazena e irradia força e poder. Isso não é assim em sua própria experiência? Você já viu um grande líder, uma personalidade magnética, que não transmitisse a ideia de força no sentido físico? Acredito que não. Agora, lembre-se de que não estou afirmando que a força nervosa física sozinha constitui o magnetismo pessoal. Longe disso, existem muitos homens que possuem e irradiam força nervosa física que não são pessoalmente magnéticos no sentido pleno do termo. A combinação de magnetismo mental e magnetismo físico é necessária para produzir o fenômeno completo do magnetismo pessoal, lembre-se. Mas eu insisto que o magnetismo mental sem sua contraparte física é como uma mente sem um corpo. Carece de substância e eficácia. Os ocultistas nos informam que na atmosfera pessoal do indivíduo, sua aura, como eles a chamam, devem ser encontradas não apenas as vibrações de seus estados mentais e caráter, mas também as vibrações de seu magnetismo físico, ou força nervosa, como a chamei neste livro. Eles afirmam que, para aqueles que desenvolveram poder psíquico ou clarividente, essas vibrações de força nervosa podem ser vistas estendendo-se do corpo por cerca de 60 a 90 centímetros em qualquer direção, tendo toda a aura uma forma de ovo, daí o seu nome. Disse que ela tem uma leve cor violeta, algo como uma pálida chama elétrica, e que tremula e vibra de maneira semelhante aos movimentos do ar aquecido subindo de um fogão, ou do solo em um dia quente de verão, tão familiar a todo observador. Eles também afirmam que, quando uma pessoa forte está usando sua vontade, essa força nervosa, carregando consigo seu magnetismo mental, pode ser vista sendo projetada em grandes lençóis ou clarões dela para outra pessoa ou pessoas. Eu não afirmo possuir essa visão psíquica. Mas o testemunho de muitos de meus amigos psíquicos concorda nesta matéria e está de acordo com a escrita dos ocultistas mais antigos. E, de qualquer forma, qualquer pessoa experimentando com o magnetismo pessoal ficará convencida de que a força nervosa ou o magnetismo físico age exatamente da maneira descrita, embora permaneça invisível ao olho da pessoa comum. Outro dado importante de informação fornecido pelos ocultistas, que é totalmente verificado pelas minhas próprias observações e experimentos, e que de fato forma um dos pilares de fundação do meu sistema de magnetismo pessoal, é aquele referente ao papel desempenhado pela força nervosa nos fenômenos da telepatia, hipnotismo, influência mental e fenômenos semelhantes nos quais a mente de uma pessoa age sobre a mente de outra. Sendo isso, é claro, uma das principais características do magnetismo pessoal. Refiro-me ao que pode ser chamado de vitalização das ondas de pensamento pela corrente de força nervosa, que é projetada ao mesmo tempo com ela. Ondas de pensamento desacompanhadas por correntes de força nervosa carecem de força e efeito, e são como poder mental frio, desprovido de vida e atividade. Você compreenderá melhor essa ideia por referência a uma ocorrência comum. Por exemplo, você já ouviu muitos sermões, discursos ou declamações proferidos por uma pessoa com notável habilidade intelectual, e repletos de bons e sólidos pensamentos. E, no entanto, a entrega parecia morta, monótona, sem cor e sem vida, não é verdade? Faltava-lhe a vida, o vigor e a energia da entrega de algum outro orador de poder intelectual até menor, não é?
E você notou que a personalidade de algum personagem reconhecidamente intelectual carecia de vida, enquanto alguma outra personalidade menos talentosa praticamente irradiava vida e força e, consequentemente, poder magnético. Bem, isso representa a diferença entre ondas de pensamento simples e ondas de pensamento acompanhadas por forte força nervosa. Quer ter acesso a esse e todos os audiobooks do canal completos? Clique agora no link na descrição ou escaneie o QR Code no canto esquerdo da tela e tenha acesso à nossa biblioteca, onde você poderá ouvir seus livros esotéricos favoritos sem a interrupção de anúncios, podendo bloquear a tela ou usar outro aplicativo durante a narração e ainda baixar a versão e-book para acompanhar enquanto ouve. Ouça online ou baixe o aplicativo pela Play Store. Ao assinar, você receberá um e-mail com a senha, o login e o passo a passo ensinando como acessar os livros pelo aplicativo Hotmart.